Fala pessoal, espero que todos estejam bem e seja bem-vindo ao segundo episódio do Metendo a Boca no Trombone. Antes de qualquer outra palavra, quero deixar algo bem claro pelo teor desse episódio. Sou adepto da originalidade, de conquistarmos nosso espaço, ainda mais nas prateleiras de livros. Com isso bem esclarecido, quero que saibam que não sou uma pessoa preconceituosa em nenhum aspecto, por isso, esse episódio não tem nada a ver com cores, raças ou crenças, mas sim com a originalidade de uma obra, beleza? Então seja bem-vindo outra vez ao segundo episódio de Metendo a Boca no Trombone e falarei a respeito sobre o Pequeno Príncipe Preto. Já ouviu falar em algum momento? Caso não, siga comigo. Meu nome é Adriano Villa e você está ouvindo mais um episódio de Metendo a Boca no... Em 1943, o francês Antoine de Saint-Exupéry presenteou o mundo com uma história que encantou e que encanta até hoje, O Pequeno Príncipe. Com certeza, uma grande parte da maioria já leu esse livro, esse grande clássico. Esse livro conta a história, esse para quem não leu, né? Esse livro conta a história de um príncipezinho que vive em um planetinha asteroide chamado B612, e que passa a maior parte do tempo dando atenção aos baobás, vulcões e sua bela rosa. É uma história com belos ensinamentos que, além de livro, já virou desenho animado, filme, marcas, entre outras coisas. Se você não leu ou assistiu, é provável que tenha cruzado com algumas máximas do livro, como, por exemplo, olha só essa, hein? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Já ouviu em algum lugar? E essa outra aqui, ó. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. E por aí vai. Apesar de ser um clássico da literatura, não estou aqui para discorrer sobre sua relevância e muito menos do fato de ter sido traduzido para 253 línguas e dialetos ou contar com a soma de 150 milhões de exemplares vendidos no mundo, mas sim para falar a respeito da versão brasileira intitulada O Pequeno Príncipe Preto. Aliás, já pensou se essa moda pega? Imagine só, o Pequeno Príncipe japonês, o Pequeno Príncipe inglês ou o Pequeno Príncipe indígena, já pensou? Bom, soube da história através de um noticiário e procrastinei muito para discorrer sobre o tema com receio de como poderia ser interpretado caso falasse a respeito de como encarei a novidade. Particularmente, gostaria de saber por que um autor talentoso como Rodrigo França decide reescrever um clássico trocando a etnia do personagem principal. Se a intenção era criar algo destinado pela inclusão de afrodescendentes no panteão dos grandes clássicos, não acho que criar uma versão seja o caminho. Gostaria de lembrar do eterno Machado de Assis, que foi e é um dos maiores autores brasileiros e venceu na literatura em uma época que o preconceito rondava o mundo descaradamente. Por isso, não seria melhor empenhar seus esforços em algo inédito, com novas máximas ou ensinamentos? Talento, o autor tem para dar e vender. Independente de minhas palavras, O Pequeno Príncipe Preto chamou a atenção do mercado editorial. Porém, tem uma pergunta que não quer calar. Teve atenção pela ousadia de utilizar uma história conhecida ou por ter alterado a etnia do personagem principal de uma história conhecida? Isso aconteceu com o filme da Pequena Sereia de 2023. Ariel foi protagonizada por uma atriz e cantora preta, Halle Bailey. Agora, outra pergunta. É porque merece aquele espaço ou porque é preciso para ser politicamente correto? Saindo um pouco da literatura, quero lembrar um evento de um Oscar com Chris Rock. Ele passou a cerimônia inteira criticando a falta de profissionais pretos durante a premiação. Falou tanto, mas tanto, que se tornou pedante, sério mesmo, até escrevi sobre isso. A academia não indicou nenhum preto naquela época por preconceito, não teve perseguição. Foi pelo simples fato de não ter nenhum filme bom protagonizado por um ator preto ou atriz preta, não teve nenhum. E nesse ponto eu pergunto, né? Ou será que os afrodescendentes adorariam concorrer com um filme visivelmente de baixa qualidade só por causa do fato de ser protagonizado ou dirigido por um preto? Particularmente, prefiro pelo talento. Aliás,
Vale lembrar os de grandes nomes, como Denzel Washington, Will Smith, Jamie Foxx, Sidney Poitier, Halle Berry e Rhys Edwards, eu nem sei falar o nome desse cara direito. Isso para começar, atores pretos que ganharam estatuetas não por serem pretos, tá? Mas por serem ótimos profissionais. O preconceito é um câncer existente em nossa espécie, algo que deveria ser extinto de uma vez por todas. Independente da raça, cor ou crença, todos nós saímos da mesma esteira de produção. Por dentro, somos iguais, temos os mesmos componentes incríveis que garantem o funcionamento do nosso corpo. Quanto ao exterior, é apenas um diferencial para tornar o mundo menos monótono. Mas voltando ao Pequeno Príncipe Preto, para mim, peca apenas em um quesito: originalidade. A história é bacana e o autor foi cuidadoso ao criar máximas diferentes. Trouxe uma conversa de ancestralidade e com isso arrematou alguns orixás e seus respectivos elementos, deixando claro que adoravam tais divindades. Enfim, para encerrar esse episódio, Sr. Rodrigo França, me perdoe pelas palavras, isso não tem nada a ver com a sua cor ou do personagem principal de sua história, tem a ver com o fato de ter talento suficiente para criar um ícone preto tão grandioso quanto a obra francesa em questão. Mas não foi o caminho que tomou, preferiu seguir os passos de um clássico da literatura francesa, mudando a etnia do personagem principal e outros detalhes, dividindo ainda mais o que já é dividido. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse episódio com as pessoas e tudo mais. E lembrando, mais uma vez, batendo na tecla, gente, eu não tenho preconceito algum, tá? Não tenho preconceito nenhum. Esse é um texto porque chamou muito minha atenção, porque friso, muito bem frisado. O meu quesito, o meu negócio é a originalidade. Eu acho que o Rodrigo, ele tem talento suficiente para ter escrito algo tão grandioso quanto o clássico aqui em questão. Acho que não precisava essa situação que eu tenho observado hoje em dia. Mas isso é assunto para um outro episódio, tá? Vou ficando por aqui, mando lembranças para todos. Agradeço a você que ouviu esse novo episódio do podcast. Não esqueça de voltar, de assinar, de compartilhar com seus amigos. E até o próximo, está bem? Tudo de bom para vocês. Fui!